Bem-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Esse é o canal Beatriz Está Viva, um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série, o que é uma péssima ideia. Por isso, recomendo que você vá embora. Mas, se você ainda está aqui, o tema do vídeo de hoje é o que realmente tem no açucareiro? Jota, você já falou disso 300 vezes? É verdade. Eu, inclusive, achei que já tínhamos a resposta definitiva, a resposta mais coerente, mas eu estava errado. Da última vez em que um voluntário na organização secreta que faço parte, a Dark Avenue 667, resolveu reler toda a obra de Desventuras em Série, esse assunto veio novamente à tona, mas dessa vez com um diferencial. Eu pertencia à turma dos antigos sneakteologistas, antigos estudiosos do caso Baudelaire, e havia novos sneakteologistas na organização secreta. E sempre que se chega neófitos, que têm a mesma capacidade, interesse, habilidade e loucura para poder estudar Desventuras em Série em detalhes, é sempre uma oportunidade para poder discutir em grupo o assunto, de modo que o assunto sobre o que realmente há no açucareiro voltou à tona e nós discutimos de forma civilizada sobre o assunto e chegamos a uma conclusão muito interessante e muito diferente de tudo o que já foi proposto até hoje. E conseguimos resolver canonicamente o mistério do açucareiro. Dessa vez, não podemos concluir que essa era de fato a intenção do autor. No entanto, podemos concluir que a resposta que vamos dar resolve canonicamente todas as questões que as respostas anteriores não respondiam. Por isso, vamos ter que nesse vídeo explicar por que todas as respostas anteriores publicadas a respeito sobre o que há no açucareiro não funcionam. Eu vou fazer um resumo, não vou explicar detalhe por detalhe, mas facilmente você vai perceber que não funciona. E como a resposta atual, criada por meio desse colegiado de sneakteologistas, é melhor do que todas as outras. Então, quais têm sido as respostas que têm sido dadas ao longo dos anos a respeito sobre o que há no açucareiro? Eu vou começar com a resposta que eu dei no último vídeo, uma resposta que se provou, pelo menos parcialmente errada. Eu disse que dentro do açucareiro há uma biblioteca, provavelmente digital, capaz de guardar as informações mais importantes a respeito de CSC. E por isso é tão valioso. Porque essa resposta não é suficiente. Porque ela deixa pontas abertas, pontas soltas. Por exemplo, por que é que algo tão valioso parou na mão de Smee Squalo? Smee Squalo foi quem decidiu guardar isso, seja lá o que for, dentro do açucareiro. Por quê? Porque logo Smee? Porque algo tão importante estaria na mão de Smee. Além disso, por que é que o lado de CSC, conhecido, né, como combatente de incêndios, não fez um grande uso do açucareiro até hoje? É só uma biblioteca para poder guardar segredos? É interessante pensar assim. No entanto, Smee explicou que o conteúdo do açucareiro era de especial importância para as famílias Snicket e Baudelaire, porque algo que poderia guardar todos os segredos de CSC seria de especial importância para duas famílias. Isso também não faz sentido. Então, por não fazer sentido completo, pelo menos nós podemos dizer, dentro do açucareiro de Smee,
dizer que lá dentro tinha todos os segredos de CSC não faz sentido. Eu também já tinha dito que dentro do açucareiro de Smith tinha um apito que poderia invocar o grande desconhecido, a fera ressonante. Mas isso também deixa pontas soltas. Por que isso foi entregue a Smith? Porque Smith disse, o conteúdo é meu, o açucareiro é meu. E por que roubar isso de Smith era algo considerado antiético? Porque Beatrice e Lemony roubaram, de fato, roubaram, cometendo um crime a roubar isso de Smith. Ninguém nunca contradisse isso. Por que um apito como esse seria tão importante para as famílias de Snicket e Baudelaire? A teoria não responde. O que mais é dito sobre o açucareiro? No açucareiro tem açúcar que consegue curar o mistério medusoide, a doença causada pelo mistério medusoide. Isso tem sido muito propagado devido à série da Netflix. Eu já expliquei, isso não faz sentido por diversas situações, mas podemos destacar aqui apenas como exemplo o fato de que quem criou a cura para o mistério medusoide foi a Beatrice, porque ela precisava roubar a cura que estava na mão de Smith. Isso não faz sentido. Também é dito que dentro do açucareiro tem o próprio mistério medusoide, só que isso também não faz sentido porque em O Penúltimo Perigo, Kitty e Dewey fazem uma distinção clara sobre o que há no açucareiro e o fato de que nossos inimigos podem ter acesso ao mistério medusoide. Então são duas coisas distintas. Também foi dito que dentro do açucareiro tem raiz forte. Isso é muito propagado porque, especialmente aqui no Brasil, porque no livro O Fim, eles traduziram a palavra vessel, ou pelo menos parte da palavra, como recipiente, né? Lá no livro O Fim. Bertrand Baudelaire escreveu no livro da Ilha, também chamado Desventuras de Série, que Beatrice tinha guardado um pouco de raiz forte dentro de um vessel. Só que vessel em inglês pode tanto significar uma vasilha, tanto significar uma embarcação. É um jogo de palavras muito usado por Daniel Handler em toda a sua obra. E faz muito mais sentido ser embarcação, porque eles iam deixar a ilha na embarcação pequena e Bertrand estava dizendo que dentro da embarcação tinha um pouco de raiz forte. Não faz sentido dizer que dentro do açucareiro, que era de Esmé, tem raiz forte, sendo que existe uma fábrica de raiz forte. Por que é que estariam procurando de forma tão intensa? Uma outra teoria diz que o açucareiro de Esmé estava vazio. Só que isso também não faz sentido, porque Esmé viu o que tem dentro e ela escolheu, de acordo com as palavras dela, guardar o que tem dentro no açucareiro dela. Ela escolheu um local seguro e bonito para guardar o conteúdo do açucareiro. E, ainda assim, o açucareiro contém algo que dá algum tipo de poder ao seu possuidor, de alguma forma, pelo que parece, e é algo que cabe em um local pequeno e ainda assim é muito perigoso, né? Então, como conciliar tudo isso? Como conciliar tudo isso é o grande desafio de praticamente todos os snicketologistas. Nenhuma das teorias propostas conseguiu resolver tudo isso plenamente. Uma ótima, boa teoria e que possivelmente está parcialmente correta é que o açucareiro contém algum tipo de escuta. Isso é interessante. Só que o açucareiro de Smith Collor é um açucareiro especial. De acordo com esse livro aqui, Lemony Snicket,
a autobiografia não autorizada, que está sendo transmitido aqui, é preciso diferenciar o açucareiro de Smith-Collor do açucareiro ou açucareiros no plural, utilizados amplamente em CSC. Em outras palavras, existem vários açucareiros, mas o que nós precisamos responder é o que há no açucareiro de Smith-Collor. Essa é a verdadeira questão. Os açucareiros em geral, temos uma resposta dentro desse livro. Qual é o uso que CSC faz dos açucareiros em geral? A resposta está aqui, J. Aonde? No índice do livro. Se você for lá no índice, aqui atrás, e procurar por açucareiro, você vai encontrar qual é o uso do açucareiro por CSC. Vou mostrar para vocês aqui, transmitindo na tela. Olha, perdi uma coisa no cinema. Página 131 e 135, ver também açucareiro. Vamos ver o que mais. Açucareiro, índice. Logo na letra A. Ver esconderijos. Esconderijos. Então, açucareiro é um local onde CSC basicamente esconde coisas. Os açucareiros são usados dessa forma. É interessante que Smith-Collor, a própria, não queria que no seu casamento com Jerome tivesse açucareiro algum. Isso indica que existem muitos açucareiros e que são colocados coisas escondidas lá. A teoria de que CSC guarda escutas nos açucareiros, nos açucareiros normais, é uma teoria válida e coerente, na verdade. Temos, inclusive, no próprio livro Autobiografia Não Autorizada, evidência de escutas usadas por CSC. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é um trecho do capítulo 8 da Autobiografia Não Autorizada. E aí nós estamos vendo uma transcrição de uma escuta feita por alguém que estava com o microfone perto da mesa do Sr. Paul e sua irmã. E talvez esse homem justamente estava tentando colocar o microfone no açucareiro. Aqui, ó, também não, garçom. O senhor com o microfone, o senhor aí fazendo de conta que não estou ouvindo, estou falando com o senhor. Desliga esse microfone imediatamente. Aqui a Eleonora até perguntou: um minuto, Arthur. Senhor, por que está segurando o microfone perto da nossa mesa? Então, talvez esse homem de CSC estava indo colocar o microfone justamente no açucareiro para poder ter uma escuta ali e ter acesso àquela conversa. Por isso, talvez Esme não queria açucareiro algum em seu casamento. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, que na carta que os donos do local onde Esme se casou, escrita para Jerome, eles explicaram que Esme escreveu uma carta separada pedindo para todos os açucareiros serem substituídos. Aqui, ó, lamentamos não poder fornecer açucareiros como solicitado por sua noiva Esme em uma carta separada. Ou seja, Esme desconfiava que os açucareiros originais do local eram açucareiros de CSC, que talvez tivessem escutas, talvez representasse algum perigo para ela, e ela mandou trocar todos, né? Então, a teoria de que existem vários açucareiros e que eles podem conter objetos secretos, incluindo escutas, faz sentido, mas ela não responde ainda o que há no açucareiro de Esme. E é interessante de que, de acordo com a autobiografia não autorizada de Lemony Snicket, esses açucareiros capazes de esconder segredos não existem há muito tempo. Aí no capítulo 3, na reunião do comitê de construção, que envolvia até mesmo Kitty quando era mais nova, Lemony quando era mais novo, né? Não quando era criança, mas foram acontecimentos antes dos acontecimentos principais
narrados nos 3 livros principais de Açoi, de Desventuras em Série. Eles citam lá: o segredo do açucareiro poderia passar totalmente despercebido por suas mentes. Então, parece que existe um segredo do açucareiro bem antigo, e que o fato é que esses açucareiros podem ser usados como esconderijos, inclusive para escutas. Isso é muito válido. Mas, como eu disse, isso não responde ao que há no açucareiro de Escola, que é um açucareiro específico. Outro detalhe interessante aí em autobiografia não autorizada é que o açucareiro faz parte do kit de disfarces de CSC. Quando você entende que o açucareiro, ele na verdade, os açucareiros podem ser usados para esconder qualquer coisa, fica fácil entender que pode fazer parte de um kit de disfarce sem problema algum. Né? No kit de disfarce você pode colocar um material opcional do kit de disfarce. E aí você pode colocar o que você quiser dentro do seu açucareiro. E como é um material opcional, dá a entender que cada voluntário pode ter um açucareiro para si. É muito útil um açucareiro quando se lida com outro membro de CSC, porque, em geral, os membros de CSC não adoçam suas bebidas. Então lá é um bom local para guardar coisas secretas. E é sobre isso, evidentemente, que a carta secreta lá em O Escorregador de Gelo estava se referindo. Lemony falou para sua irmã, seja ela quem realmente for, que foi uma boa ideia dizer que guardar coisas em um equipamento de um jogo de chá seria bom para o caso de uma noite sombria. Então, talvez Lemony estava se referindo a guardar evidências. Então, talvez Lemony estivesse buscando de fato uma evidência que estava em um açucareiro. Mas esse açucareiro que Lemony procurava evidências para poder ser inocentado das acusações de incendiário não é o açucareiro que é de Esme Escola. Não é o açucareiro que os voluntários e incendiários estão procurando nos últimos livros de Desventuras em Série. Então, o que há no açucareiro de Esme Escola? O que nós podemos saber a respeito do açucareiro de Esme Escola está no livro onde o capitão Underx, o capitão Andaré, aparece, explicando sutilmente qual o ponto de vista dele sobre o que há no açucareiro, que é a Gruta Gorgônia, e no livro O Penúltimo Perigo. Vamos recapitular para poder vocês verem como a teoria que eu vou explicar para vocês faz muito sentido. Então, aqui no capítulo 3 da Gruta Gorgônia, nós temos esse pedaço de informação. Meu padrasto diz que se o açucareiro cair nas mãos dele, no caso de Olaf, então todos os esforços voluntários terão sido em vão. E depois Fiona explicou. Mas o que há de tão importante nesse açucareiro? Perguntou Klaus. Fiona suspirou de novo e piscou várias vezes por trás dos óculos triangulares. Parecia tão triste que os Baudelaire do meio quase desejou não ter perguntado. Não sei, disse ela. Ele não quer me contar. Por que não? Perguntou Sunny. Ele disse que era melhor eu não saber, disse Fiona. Acho que isso também é enorme, um enorme segredo. Ele disse que pessoas foram destruídas por saber segredos tão enormes e que não queria que ocorresse esse tipo de perigo. Então, no meu vídeo em que eu destaquei que dentro do açucareiro de Esme tinha informação, isso ainda é válido. Dentro do açucareiro tem algum tipo de informação. Porque, de acordo com Fiona, se ela soubesse da informação que há no açucareiro, de acordo com o capitão André, ela já estaria em perigo. Ou seja, só de saber uma informação, ela já estaria em perigo. Então,
o que tem lá, seja em qual mídia for, tem a ver com uma informação, um segredo que o lado apagador de incêndios de CSC não quer que seja compartilhado. Daqui a pouco vamos chegar em que segredo possivelmente é esse. Mas vamos continuar nas evidências. Aqui está o que o capitão da Ré explicou depois pessoalmente. Eu não quero que você entenda, disse o capitão, passando o braço em volta dela. É por isso que não contei a você por que o açucareiro é tão especialmente crucial. Certos segredos deste mundo são tão terríveis demais para que gente jovem os conheça, mesmo quando esses segredos vão chegando cada vez mais perto. Positivo. De qualquer modo, estou com fome. Positivo. Vamos comer? Então, o capitão da Ré reforçou essa ideia de que há um grande segredo guardado no açucareiro, que só de saber essa informação, Fiona já estaria em perigo. E olha, essa é a parte mais intrigante de tudo isso. Olha o que o capitão explica. E mesmo agora você não vai querer nos contar porque o açucareiro é importante. Variety não pôde deixar de perguntar. Não é o açucareiro, disse o capitão da Ré. É o que está dentro dele. Positivo. E já falei demais. Positivo. Há segredos neste mundo que são terríveis demais para que gente jovem os conheça. Pensem só nisto. Se vocês soubessem a respeito do açucareiro e, de algum modo, caíssem nas garras do Conde Olaf, é impossível dizer o que ele faria. Positivo. Então, só de saber o conteúdo do açucareiro e num cenário que as crianças acabassem parando nas mãos do Conde Olaf, seria impossível saber o que ele faria com elas. Interessante que Olaf já tinha tentado matar as crianças. Matar Variety e Klaus. Então, o capitão Indershins, capitão da Ré, não estava falando de morte. Matar as crianças é algo que Olaf já faria. Eventualmente ele ia matar todas as três, pelo menos quando conseguisse a fortuna deles. Então ele estava falando algo diferente da morte e ainda assim ruim. Do que é que ele poderia estar falando? Nós vamos chegar daqui a pouco à conclusão. Mas guarde essa informação. Só de saber o que há no açucareiro poderia fazer Olaf causar algum dano diferente da morte às crianças. E aqui temos a grande fala de Esme Escola no livro Penúltimo Perigo. Ela disse, conversando com Dewey, né? Primeiro que Dewey disse, foi a obra da minha vida, disse Dewey, mais cedo ou mais tarde, todo segredo crucial acaba indo parar no meu catálogo. Então você sabe tudo a respeito do açucareiro, disse Esme, e do que está dentro dele. Você sabe como aquela coisa era importante e quantas vidas foram perdidas na missão de achá-lo. Você sabe como foi difícil encontrar um recipiente que pudesse contê-lo de modo a protegê-lo e mantê-lo seguro e atraente. Você sabe o que ele significa para os Baudelaire e o que ele significa para os Snicket. Ela deu um passo para mais perto de Dewey e esticou uma unha prateada, a que tinha a forma de S, até quase cutucar seu olho. E você sabe, disse uma voz terrível, que ele é meu. Não mais, disse Dewey. Beatrice roubou de mim, exclamou Esme. Existem coisas piores, disse Dewey, do que roubar. Então, aquela teoria que diz que o açucareiro de Esme Escola estava vazio, não faz sentido. Esme Escola foi quem escolheu, inclusive, guardar o conteúdo no açucareiro dela. Ela achou que o açucareiro seria um recipiente seguro para proteger o conteúdo e também bonito, atraente, né? E ela, de fato, era possuidora do açucareiro. Tanto que Beatriz precisou roubar. Dewey não disse algo. Beatriz só conseguiu a posse novamente do açucareiro para a gente. Do ponto de vista de Dewey, Beatriz de fato roubou o açucareiro que pertencia de fato a Esme, mas
Existem coisas piores do que roubar. E o que é interessante em tudo isso, depois que Beatriz roubou o açucareiro junto com Lemony, o açucareiro ficou lá na base de operações de CSC e parece que o lado voluntário não fez nenhum uso útil disso, porque ficou simplesmente lá. Então, uma boa teoria sobre o açucareiro precisa responder essa pergunta. Por que é que a parte voluntária de CSC, em primeiro lugar, não destruiu o açucareiro? E, em segundo lugar, por que não usou de alguma forma útil o açucareiro por todos esses anos? Uma boa teoria precisa responder isso. Existe algo na fala de Esme aqui que é muito importante. Ela disse que o açucareiro tinha um significado especial, não o açucareiro, mas o conteúdo, para os Snickets e para os Baudelaire. Então, a teoria tem que explicar isso também, porque essas duas famílias têm uma relação diferenciada com o conteúdo do açucareiro. E os três snicketologistas raciocinaram bastante sobre tudo isso. Em primeiro lugar, um snicketologista conhecido como Tyrannosaurus, ele sugeriu que o conteúdo do açucareiro era o mesmo conteúdo do item procurado por Kitty Snicket e também por Beatrice Baudelaire e também por Lemony Snicket e sua gangue quando eles eram crianças. Esse é um subplot recorrente nos livros de Só Perguntas Erradas. E eu vou mostrar para vocês porque esse subplot é tão importante. E de certa forma conecta as duas cronologias principais do universo de Yasoi, a cronologia que acontece lá nos livros Só Perguntas Erradas e a cronologia dos três livros principais, de forma bem bonita, de forma bem coerente. Porque nos livros Só Perguntas Erradas, a gangue Snicket, vamos colocar assim, estava procurando um item de um museu que era exposto, a última vez que foi exposto foi 84 anos antes, e eles se arriscaram muito para poder conseguir esse item. Vou mostrar para vocês só um dos trechos em que isso fica evidente. Então aqui no livro Quando Você a Viu pela Última Vez, essa gravura aqui representa um dos empenhos que Kitty Snicket, que é essa personagem retratada aqui, a irmã de Lemony Snicket, fez para poder chegar até o inventário do museu de objetos, onde um item estava sendo buscado pela gangue Snicket para poder ser subtraído do museu. No final, o que se tornaria o Capitão Andaré, ou Widershins, na versão em inglês, conversa com Lemony a respeito disso. Então, aqui é o último capítulo do livro, capítulo 13. Aqui, ó, a conversa do Capitão com Lemony, quando eles ainda eram adolescentes. Kit sabia que você não estaria lá. Ela decidiu tentar mesmo assim. E não posso culpá-la. Fazia anos que o Museu de Objetos não tinha uma exposição como aquela. 84 anos, eu disse. Se não pegássemos o objeto agora, não teríamos outra oportunidade na vida. Ela pegou o objeto, mas também foi presa. Haverá um julgamento, Snicket. Ela pode muito bem ir para a prisão. Então, o subplot de Só Perguntas Erradas envolve essa busca por esse objeto de museu. E Kitty conseguiu roubar esse objeto. Conseguiu, mas acabou sendo presa. Esme disse que para poder conseguir o objeto, inclusive algumas vidas foram perdidas. Então nós só temos pinceladas da busca por esse objeto aí em Só Perguntas Erradas, mas podemos concluir que à medida que esse assunto avançou,
talvez houveram mortes, porque se houveram prisões, se alguém resistiu a uma prisão em algum momento, ou foi confundido que estava fugindo, alguém pode ter acabado morrendo. E infelizmente isso talvez seja até a resposta para a pergunta: onde está Ellington Fent? Nós sabemos, Ellington Fent é uma das personagens principais da série Só Perguntas Erradas, e no final ela acaba se encontrando com Kit Snicket no mesmo vagão para ser levada para a prisão. Podemos concluir, talvez, que Ellington seja uma das vítimas dessa busca por esse objeto secreto, porque nós não temos nenhuma informação sobre ela lá nos livros principais de Desventuras em Série. Será que ela morreu? Isso é só uma hipótese, mas não é algo de outro mundo concluir que a busca por esse objeto secreto e a busca pelo item que fica dentro do açucareiro seja exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que conecta as duas histórias é esse objeto, que é um objeto de museu, que está sendo buscado tanto na época de Só Perguntas Erradas, como na época dos livros principais de Desventuras em Série. Aí o Tyrannosaurus falou o seguinte: eu sei que essa hipótese não responde nada na verdade. Nós só trocamos uma pergunta por outra pergunta. O que era esse objeto de museu? Mas isso responde muita coisa, na verdade. Muita coisa. Porque nós sabemos que o que há no açucareiro é informação. Nós sabemos que é uma informação agora muito antiga, pelo menos há 84 anos. Sabemos que é um tipo de informação que é guardada em museus. E quando nós entendemos isso, nós podemos dizer que o tipo de informação guardado dentro do açucareiro é algum tipo de manuscrito muito antigo. Manuscrito muito antigo. Porque é o tipo de coisa que museus guardam. Especialmente museus que poderiam ser alvo de interesse de CSC. Por que isso? Porque CSC é uma organização repleta de bibliotecários. Então imagine como uma organização repleta de bibliotecários dá valor a manuscritos muito antigos. Uma outra evidência disso é que Dewey indica a época em que CSC iniciou seus serviços como organização secreta. Como assim? Ele faz uma referência a um antigo filósofo grego. E ele disse que esse antigo filósofo grego foi um dos primeiros voluntários. Vou mostrar isso aqui para vocês. Então esse trecho está no livro Penúltimo Perigo. Dewey falou: não que eu queira interromper todos esses abraços, disse Dewey, mas temos trabalho a fazer, voluntários. Como um dos primeiros voluntários disse muito tempo atrás, embora os garotos valentões joguem pedras às rãs de brincadeira, as rãs não morrem de brincadeira, e sim para valer. Dewey aqui está fazendo uma citação literária de quem? Esse homem, Esopo. Ele é um fabulista, escritor, filósofo, talvez, grego. E ele viveu de 620 a.C. a 564 a.C. E ele foi quem escreveu a frase a qual Dewey parafraseou a respeito dos meninos e das rãs. E, segundo Dewey, ele é um dos primeiros voluntários. Então, o que ele escreveu 600 anos antes de Cristo, com certeza tinha muito valor para os atuais membros de CSC. E podemos dizer então que é bem provável que dentro daquele açucareiro
que pertencia à mesma escola, tinha um escrito grego muito antigo. Aí eu te pergunto, por que é que os membros de CSC, Beatrice, Lemony e os outros que tiveram acesso ao açucareiro de mesma escola após o roubo, simplesmente não destruíram esse manuscrito? Porque uma organização cercada, cheia de bibliotecários, nunca destruiria um manuscrito antigo. Aí eu te pergunto, qual o conteúdo desse manuscrito? De acordo com o capitão Undershins, só de saber o que há no açucareiro, que nessa teoria que estamos mostrando é o mesmo item que foi roubado por Kit Snicket e depois por Beatrice, com a ajuda de Beatrice, lá na época de Só Perguntas Erradas, só de saber esse conteúdo, você já estaria em risco. O Conde Olaf poderia fazer algo de ruim com você. E não é te matar. O que o Olaf poderia fazer com você que não é te matar? Só por você saber o conteúdo do açucareiro. Sabe o que é? Ele poderia te convencer a ir pro lado dele, ou pelo menos a sair de CSC, ou pelo menos acreditar que CSC deve ser destruída. E esse é o grande objetivo de Olaf, destruir CSC. Então o conteúdo do açucareiro deve ser uma informação manuscrita muito antiga, talvez dos que são conhecidos como os membros fundadores de CSC, os primeiros voluntários, dizendo algo tão chocante, tão impactante, que poderia literalmente acabar com o CSC em si, pelo menos como organização secreta. Imagina, por exemplo, que esses antigos voluntários escreveram de forma explícita: não se deve formar uma organização a fim de combater os incêndios. Cada um deve fazer isso de forma individual. É uma forma de pensar muito única. Não se forma uma organização para isso. Então, imagine que eles começam a discorrer os perigos de se ter uma organização para isso. Eles dizem lá: se for formada uma organização, essa organização vai acabar se corrompendo, irá acabar prejudicando mais do que ajudando a sociedade. Por isso, nós somos contra a formação de organizações para combater o mal. A ideologia é importante, mas a organização não deve ser criada. Imagina uma mente jovem, porque a preocupação de UDX é especialmente com a mente jovem. Lendo isso, poderia ficar revoltada. Como ele disse, todo o propósito dos voluntários existirem poderia entrar em xeque. E é isso que Olaf quer destruir a organização CSC. Ele está atacando por várias frentes, destruindo propriedades, destruindo recursos financeiros e agora pegando o açucareiro, destruindo a coisa mais valiosa de CSC, que é a sua ideologia, a sua forma de pensar. Olaf divulgando isso para os membros de CSC poderia de fato acabar com a organização. E é interessante que Lemony Snicket, quando era adolescente, estava buscando justamente mudar a organização. E talvez sem entender qual era o conteúdo do manuscrito, ele sabia que com aquele manuscrito poderia mudar a organização de alguma forma. Por isso que ele foi atrás, junto com a sua gangue, de conseguir aquele manuscrito. Mas quando ele finalmente colocou as mãos no manuscrito, isso aí aconteceu fora dos livros, ele deve ter tido um grande choque. Ele deve ter pensado:
isso aqui é pesado demais. Nós não podemos destruir essa relíquia histórica, mas essa informação não pode passar nas mãos de qualquer um. Toda a equipe, toda a gangue de Lemony, que deve ter tido contato com o manuscrito, foi afetada de alguma forma. Lemony, na adolescência, era um jovem extremamente corajoso, mas quando ele voltou para a cidade, ele estava diferente. E quando ele completou 18 anos, de acordo com o que nós podemos deduzir de Beatrice Letters, ele não era um homem conhecido pela sua coragem. Quando ele escreveu Desventuras em Série, muito menos. Ele se tornou um escritor que tentava se proteger através da escrita. E quando surgiu um perigo, ele fugiu, fingiu a própria morte mais do que uma vez, porque ele foi muito impactado pela que ele leu. Beatrice também deve ter sido bastante impactada com isso. E o próprio capitão, o Inderchins, e principalmente a Josephine, também mudaram o seu jeito de ser por causa daquele conteúdo, daquele manuscrito. A Josephine se tornou extremamente medrosa, extremamente dependente de Ike, com quem ela se casaria depois que ele morreu. Aí ela ficou ainda mais temerosa de tudo. Por que isso? Porque ler aquele manuscrito faz com que você tenha uma crise de identidade. Tudo que eu acreditei era mentira. Tudo que eu me esforcei tanto, anos e anos na escola de CSC, não deveria ter existido. Eu estou realmente do lado dos bonzinhos ou eu sou um dos vilões? Todas essas perguntas mexem muito com a cabeça, especialmente de jovens. E essa é a principal preocupação do capitão André. Ele próprio foi afetado. De acordo com Lemony, o capitão Windershins nunca soube direito qual lado da cisma apoiar, porque ele não é mais, depois que ele leu aquele conteúdo, uma pessoa totalmente fiel à CSC. Assim como Lemony também não é. Lemony e Windershins acreditam que o CSC é um mal necessário, mas eles não defendem CSC com unhas e dentes. Eles entendem que é um mal necessário, discordando dos primeiros voluntários. Eles tomam a decisão consciente de continuar na organização e deixaram o manuscrito dentro do açucareiro. Agora a pergunta: por que colocar isso nas mãos de Esme Scolo? Na verdade, quem decidiu colocar dentro do açucareiro foi Esme Scolo. Por que entregar o manuscrito nas mãos de Esme Scolo? Algo tão valioso. Essa é a parte mais interessante da teoria. Porque Esme Scolo não sabia ler grego e nem se interessava por ler nada. Porque para poder ler em grego, se você lê em inglês, os livros foram escritos originalmente em inglês, basta você pegar um dicionário em grego, entrar numa escola em grego, ir num especialista que fala grego, ou chamar um amigo seu que fala grego. Qualquer uma dessas opções você consegue ler o conteúdo daquele manuscrito. Mas todo mundo sabia que Esme Scolo detestava ler, ela não ia ter todo esse trabalho. Então, quando entregaram para ela e disseram: olha, Esme, isso aqui é seu, estamos dando isso aqui de presente, mas guarde com sua vida, ela se sentiu digna. Olha, o pessoal da gangue do Snicket está me pedindo ajuda. Claro, vou guardar isso aqui com minha vida. Eles devem ter falado: olha, muita gente morreu por conta desse manuscrito. Então, tome muito cuidado. Quem veio falar com ela e entregou o manuscrito deve ter sido Lemony Snicket e a Beatrice. Por isso é que Esme sabe que aquele manuscrito tem um valor especial
para a família Baudelaire e a família Snicket, porque quem entregou para ela foram eles dois. E eles dois, inclusive, foi quem roubaram dela. Porque Ismay Scholar, como não sabia o conteúdo e nunca se interessou pelo que está escrito em grego, decidiu guardar, percebeu que era frágil, né? Decidiu guardar dentro do açucareiro dela, como nós vimos até recentemente. Existem muitos açucareiros. Ela pegou, colocou dentro do açucareiro dela, guardou lá no local que ela achou apropriado. E depois de um tempo começou a dar sinais de que ela apoiaria o Conde Olaf, uma pessoa conhecida por detestar CSC. Então, se Olaf pusesse as mãos no açucareiro de Smescolo, lesse aquele conteúdo em grego, Olaf sabe de grego? Olaf, de acordo com o que nós vimos em O Fim, teve muito mais proveito das suas aulas em CSC do que Smescolo. Ele talvez saiba ler em grego, ou se ele não souber, ele sabe como conseguir a informação do que está escrito. Então, se ao namorar com Olaf, Esme simplesmente dissesse: olha, eu tenho aqui uma coisa muito valiosa, não sei o que está escrito, mas eu sei que é valioso, especialmente para os sneaks tipo Baudelaire, abrisse o açucareiro dela, mostrasse: olha, o que é que é. Aí ele pegava o manuscrito, ia traduzir, ia dizer exatamente isso que eu estou precisando para destruir CSC. Vamos divulgar isso. Então, esse é o pior cenário, de acordo com Kit Snicket, quase tão ruim do que os nossos inimigos terem acesso ao mistério medusoide. O mistério medusoide causa mortes diretamente, mas o fato do açucareiro cair nas mãos de Olaf ou outros inimigos de CSC fariam com que a própria organização de CSC pudesse ser desmantelada, porque atacaria a sua ideologia. E sem uma CSC, o lado incendiário teria livre acesso a causar qualquer tipo de destruição ou executar qualquer plano baseado em ganância em qualquer parte do mundo. Então, por isso é tão perigoso o açucareiro cair nas mãos de Olaf ou seus apoiadores. Percebeu como tudo faz sentido? Tudo faz sentido, tudo se encaixa. Por que é que o lado voluntário jogou o açucareiro na água do Arroio Namorado quando estava incendiando o quartel-general? Porque era melhor que aquele açucareiro fosse para a água do que um dos dois cenários. Destruir o açucareiro por fogo é algo tão valioso que para os bibliotecários que eles não queriam que isso acontecesse, e ao mesmo tempo impediria os inimigos de CSC de ter acesso àquela informação. Por isso, foi um ato de bravura jogar o açucareiro da janela enquanto a base de operações estava pegando fogo. Como foi parar nas mãos de Esme, já discutimos. Por que é tão valioso, já discutimos. Então, viu como tudo se encaixa? E é belo, é bonito, é satisfatório dessa vez. Dentro do açucareiro de Smescolo há um manuscrito antigo vindo dos primeiros voluntários em que se afirma de que CSC não deveria existir como organização e que qualquer pessoa de CSC que leia isso ou saiba desse conteúdo pode simplesmente decidir sair da organização, e essa informação, se divulgada entre os membros de CSC, irá desmantelar a própria organização. Esse manuscrito estava sendo guardado no Museu dos Objetos e há 84 anos não era exibido, e quando estava prestes a ser exibido, a gangue de Lemony decidiu roubar
sem saber exatamente qual era o conteúdo. Quando leu, percebeu como aquilo era perigoso e decidiu dar a uma pessoa que não sabia ler grego nem se interessaria por isso, Ismê Escolo, que decidiu guardar no açucareiro dela. Tudo faz sentido, tudo se encaixa. E aí, me diz aí, o que é que você achou dessa teoria agora? Eu achei muito melhor, eu achei muito satisfatória. Não sei se Daniel Handler pensou em tudo isso, duvido muito, mas tudo faz sentido. E falando em Daniel Handler, eu sugiro que você que é fã consiga colocar as mãos nesse livro aqui, o novo livro de Daniel Handler, e pela primeira vez ele decidiu abertamente assinar, tanto como Daniel Handler, tanto como Lemony Snicket. O livro e o que mais? Claro, está disponível apenas em inglês. Eu já comecei a ler, é muito divertido. É como se fosse uma autobiografia autorizada dessa vez de Daniel Handler e Lemony Snicket. Ele escreve evidentemente como Daniel Handler. É um livro de Daniel Handler. Ele fala também conhecido como Lemony Snicket, mas ele fala muito sobre o seu processo criativo, sobre coisas que aconteceu na vida dele, na vida real. E é muito interessante. Eu comecei a ler, ainda não finalizei, mas assim que possível eu vou trazer aqui minhas impressões para vocês. Nesse meio tempo que eu não fui muito presente aqui no YouTube, aconteceram outras teorias bem interessantes, por exemplo, envolvendo a planta venenosa, envolvendo Beatriz está viva e vou ter que pausar minha sequência de vídeos envolvendo provar que Beatriz está morta, porque nas discussões que nós fizemos lá na nossa organização secreta Dark Venus 667, chegamos à conclusão de que há evidências canônicas de que Beatrice de fato esteve viva por muitos anos. Talvez ela tenha morrido no final, de acordo com minha teoria original, mas é preciso contra-argumentar o contra-argumento envolvendo a carta de R, um contra-argumento que eu mesmo criei na teoria Beatriz está morta. Então a carta de R vai poder ser entendida melhor por meio desse contra-argumento que em breve irei explicar para vocês. Mas agradeço aí quem ficou no vídeo até agora e deixa aí seu like, seu comentário e me conte aí, você gostou mais dessa teoria do que de todas as outras? Porque eu gostei. Na organização.